Boa noite. Lembra de mexer um pouquinho o corpo. Nos arrumamos, nos organizamos. A gente terminou ontem a leitura do Receitas, né, de um mestre Zen, Uma Vida que Vale a Pena, que trouxe bastante essa experiência do Zen Peacemaker, de um budismo mais engajado, né? Ele trouxe bastante esse caminho que foi muito importante, né, para o Zen norte-americano, e a gente percebeu que para a gente também, né, para a gente ampliar um pouquinho essa ideia da prática religiosa, né, espiritual, como algo egoísta, né, algo egóico, né, e que não é. E aí eu fiquei refletindo um pouquinho sobre o que a gente podia ler, né, ou estudar, ou compartilhar um pouquinho a partir dessa experiência, desse livro do Bernie Glassman. E me deu vontade, não de ler um livro, talvez, mas da gente estudar um pouquinho, ouvir um pouquinho sobre o budismo, os ensinamentos de Buda na sua origem, né? Então, eu separei alguns materiais assim que me deu vontade de compartilhar com vocês. E tem um material que é uma apostila de estudos, de grupo de estudos de budismo que a gente estudou no Zen do Brasil, na época que eu estava mais ativa, que eu estava lá na comunidade, né, do Zendô. Então, estou pensando em permear, sabe, algumas leituras, mas mais com o sentido de trazer um pouquinho da essência dos ensinamentos de Buda, né? Que a gente fala bastante aqui, a gente tem essa referência muito forte que eu tenho da Joko Beck, da Charlotte Joko Beck, que ela traz os ensinamentos de Buda de uma maneira muito pontual em relação à vida diária, à prática diária, mas talvez da gente voltar um pouquinho, né, na fala, no discurso mais antigo, né, dos selos do Dharma, né, do que são esse refúgio nas três joias, o que a gente chama de preceitos, né, que não é uma maneira talvez judaico-cristã que a gente costuma ouvir, né, como se fosse de uma forma, são dogmas, né, coisas que a gente não possa fazer. Mas enfim, vim refletindo um pouquinho, me animei, né, como sempre. Vocês estarem aqui me ajuda a estar também. Então eu pensei hoje em compartilhar um texto e, permeando nessas leituras, trazer um pouquinho dessa linhagem, né, do Zen. Um pouquinho falando dos Budas ancestrais, trazendo Denkoroku, de Mestre Keizan. Então, estou com algumas ideias. Hoje eu queria ler para vocês, começar a ler para vocês, um texto bastante importante para a gente, para nosso estudo, para nossa reflexão, que é o Shushogi. Shushogi é um texto, é um sutra, né? É um ensinamento de Buda, que ele traz esses princípios que eu falei um pouquinho, e ele é recitado em momentos de funeral, né? Quando alguém morre, é um texto que ele é recitado também. Então, Shushogi, significado da prática autêntica ou significado da prática e iluminação. Primeira parte, princípios gerais. Clarificar completamente o significado de vida-morte é o assunto mais importante para todos que trilham o caminho iluminado.
Quando há Buda na vida-morte, não há vida-morte. Compreenda simplesmente que vida-morte é em si mesmo nirvana. Não há viver-morrer a ser odiado em nirvana, nem nirvana a ser desejado. Talvez aqui valha a pena esclarecer que nirvana é esse estado de paz e tranquilidade, né? No budismo a gente tem dois termos, que é samsara e nirvana. Samsara é esse mundo onde nós estamos, esse mundo de samsara, né? As coisas me roubam, de sofrimento, de vida cotidiana, né? E nirvana é esse estado de paz e tranquilidade que a gente busca, né? Que se busca com a prática. Então, não há viver e morrer a ser odiado, nem nirvana a ser desejado. Então, pela primeira vez, você estará livre de nascer, morrer. Compreenda que este assunto é de suprema importância. É raro na ser humano, mais raro ainda, entrar em contato com os ensinamentos de Buda. Devido às nossas virtudes do passado, nascemos humanos e também pudemos encontrar o budismo. Dentro do campo de vida-morte, esta vida atual deve ser considerada a melhor e a mais excelente de todas. Não desperdice seu precioso corpo humano à toa, abandonando-o ao vento da impermanência. Não se pode depender da impermanência. Não sabemos quando nem onde nossa vida transiente terminará. Este corpo já está além de nosso controle e a vida, à mercê do tempo, continua sem parar nem por um só momento. Assim que a face da juventude desaparecer, é impossível encontrar mesmo seus traços. Quando pensamos a respeito do tempo, cuidadosamente descobrimos que o tempo, uma vez perdido, nunca volta. Repentinamente, ao estarmos de frente para a possibilidade de morrer, ao estarmos de frente para a possibilidade de morrer, governantes, reis, rainhas, ministros e ministras de Estado, parentes, servos, companheiras, companheiros, filhos, filhas, joias raras, não servem para nada. Devemos entrar no campo da morte a sós. Apenas nos acompanha nosso karma bom ou mau. A lei da causalidade, entretanto, é ao mesmo tempo clara e impessoal. Os que fazem o mal inevitavelmente descendem, e os que fazem o bem inevitavelmente ascendem. Se assim não fosse, os vários Budas não surgiriam neste mundo, nem Bodhidharma teria ido à China. A retribuição do bem e do mal ocorre em 3 diferentes tempos, períodos de tempo. Retribuição experimentada na vida presente, retribuição na vida seguinte a esta e retribuição em vidas subsequentes. Esse é o primeiro assunto que deve ser estudado e compreendido quando se pratica o caminho. Caso contrário, muitos de vocês cometerão erros e manterão pontos de vista errados. Mais do que isso, poderão descender aos mundos do mal, passando por um longo período de sofrimento. Compreenda que nesta vida, você só tem esta vida, não 2 ou 3.
quão lamentável se infrutiferamente, mantendo ponto de vistas falsos, você em vão errar, pensando que não está cometendo nenhum mal, quando de fato o está cometendo. Você não poderá evitar a retribuição kármica de seus atos, mesmo que erroneamente assuma que por não reconhecer sua existência, não está sujeito a eles. Essa é a primeira parte do Shushogi, princípios gerais. Aqui ele traz um pouquinho do que a gente fala dos princípios, dos selos do Dharma, né? Quando ele fala em clarificar a vida-morte, que é um aspecto muito importante, Dogen Samar reforça isso, né? Entender vida e morte no sentido dessa impermanência, da transitoriedade, né? E essa preciosidade que é ter nascido humano nessa vida, né? Como uma admoestação, né? Da gente não desperdiçar essa oportunidade de realização, né? De transcender vida-morte, de transcender sofrimento. Não desperdice esse seu precioso corpo humano à toa, ele fala, abandonando a deriva, né? E aqui ele traz o segundo selo, né? Que é a lei de causalidade, né? Dessa retribuição kármica que a gente diz que os karmas, né? Por isso a gente se arrepende na lua cheia, na lua nova, por conta dos karmas prejudiciais que alguma vez a gente possa ter cometido, que a gente lembra ou não nessa vida ou em vidas passadas. E isso é um ponto importante, porque a gente sempre pensa, a pessoa foi tão boa na vida e teve tantos sofrimentos, né? A vida foi tão difícil para ela, a gente não entende, né? E por que pessoas que são tão más, que cometem tantas atrocidades, muitas vezes não passam por esse sofrimento que a gente imagina, né? Ou só acontece coisas boas na vida dessa pessoa e a gente não entende por quê. E isso, no budismo, tem essa observação, né? De que os karmas, as ações que deixam marcas, que é isso que quer dizer karma, elas podem ter essa retribuição nessa vida, em vidas passadas, em vidas futuras, ele fala a vida seguinte ou vidas subsequentes, né? São os três tempos, passado, presente e futuro. A gente não sabe quando os nossos karmas, as nossas ações terão a sua retribuição, mas terão, isso é certeza, né? A gente tudo, o karma não se apaga, né? Todas as nossas ações, benéficas ou não, elas não se apagam. A gente vai ter que lidar com elas, né? O que a gente fala é que a gente pode diluir um pouco, né, o karma prejudicial com as nossas ações benéficas nessa vida, mas a gente não apaga. Então, traz de novo aquilo que a gente sempre fala da responsabilidade que o budismo joga nas nossas mãos, né? De não desperdiçar a vida e não agir impensadamente, não agir de uma maneira descompromissada, entendendo que as nossas ações, pensamentos e palavras têm muito poder. Então, o Shushogi, que é esse texto, né, que a gente recita ele na hora da morte, ele começa como a primeira parte, o princípio geral é essa clarificação, né? Quando há Buda na vida-morte, não há vida-morte. É porque existe essa compreensão da transitoriedade da vida, né? Da impermanência.
Alguém quer falar alguma coisa? Sensei, Ai, o Zé Guilherme está perguntando como é que se escreve o Shushogi? SH. SHU-SHOGI. Em japonês não tem o GUI, tanto que se escreve Dogen, se fosse ler, né? E a gente andou abrasileirando escrevendo com o E, né? Mas é Shushogi, assim, ó. Dá para ver? Ele não é um texto muito longo, pelo menos esse trecho que eu tenho traduzido. Ele traz esses princípios gerais, depois ele fala um pouco sobre as três joias, sobre os preceitos. Eu vou seguir lendo ele amanhã, tá? Ah, tá. Alguém Sensei, a Adriana levantou a mão e o Zé abriu o microfone. Então a Adriana fala primeiro aí, depois o Zé na sequência, se ele abriu para poder falar também. tá legal. Se o que o Zé levantou tem a ver com a pergunta anterior, pode o Zé falar primeiro. Não, eu só ia agradecer o título do Sutra. Obrigado. Talvez tenha outras traduções, né? Essa é uma tradução que a monja Coen usava. Nem sei se tem referência dela aqui. Eu acho que ele nem está 100% completo, sabe? Me dá uma impressão. Eu tenho várias impressas. Eu preciso ver se são revisões. Adri, quer falar? E, na verdade, quem tem a pergunta é o Dani. Por que fala karma prejudicial? Ah, muito bom. Você ouviu que karma quer dizer ação? São as nossas ações que deixam marcas? Não. Então, karma quer dizer isso. Uma ação que de tanto você repetir, fica uma marca. Sabe quase quando você anda na areia e teu pé você vai andando sempre no mesmo lugar e aquele lugar da areia vai afundando? É quase como essa ação que de tanto repetir fica ali marcado. Ou na mesa, quando você escreve sempre no mesmo lugar e às vezes fica marcado ali onde você escreveu. Isso é karma. Karma é uma ação repetitiva que deixa a marca. Às vezes, a gente tem um hábito de repetir ações que são prejudiciais, que geram sofrimento, que entristecem, né? Então, esse é um karma prejudicial, porque ele prejudica você. Ele te deixa triste, ou você, ou alguém, né? Então, karma prejudicial são ações que nos deixam, que nos entristecem, que nos fazem sofrer, ou a nós, ou a alguém. Deu para entender? Deu. Muito obrigada pela sua pergunta. Muito bom. Mas tem karma bom também, viu, Dani? Tem karma benéfico. Então tem ações que vão deixar marcas boas, né? Você lembra da história do tarô? Lembra do peixinho que viajou nos oceanos em procura da água da vida? Lembra que ele voltou frustrado porque ele não encontrou a água da vida? E aí os outros, mas ele percebeu que onde ele vivia já era essa água da vida e que para explicar para os outros peixinhos, ele não conseguia explicar, ele mostrava a água e os outros peixinhos não acreditavam, porque eles não percebiam. Mas o que fez com que percebessem que ele tinha descoberto alguma coisa é que ele parou de brigar. Lembra que era bom ficar perto dele? Que os outros peixinhos gostavam? Porque ele não brigava mais, porque ele trazia todo mundo perto dele, se sentia bem acolhido, cuidado. Então, isso eram ações que ele, de alguma forma,
passava para os peixinhos. De tanto que ele não brigava, que ele tentava promover a clareza das conversas, né? Porque sempre vai ter atrito. Isso é normal. A questão é você se empenhar em jogar luz nos atritos, sabe? Em falar, puxa, por que será que está acontecendo? O que eu posso fazer que faça com que a história siga melhor, né? A gente podia ler o tarô. Tem uma marca que fica em você que não é nada de encostar. É uma coisa que está dentro do seu coração. É isso aí. Essa é a marca mais importante. Essa é a marca mais importante. Obrigada, Dani. Obrigada. Linda. Mais alguém? Outro dia, posso falar uma coisa? Ah, Outro dia, uma aula de tupi, né, que eu estou fazendo também o curso, né? Uhum. E ele falou que as crianças, elas têm o conhecimento do eterno. Elas conhecem tudo, elas sabem tudo. É. A Uetecatu. Hoje foi a formatura do Dani e da Adri no Tupi. Hoje eles fizeram. Mais alguém? Então vamos encerrar? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Auetecatu.